Hoje estamos celebrando então a missa das almas, quer dizer, a missa na intenção das almas, dos nossos falecidos, que é uma coisa muito antiga, que nós herdamos até mesmo dos judeus, a oração pelos falecidos. No livro dos Macabeus, há uma passagem em que Judas Macabeu faz uma coleta para se enviar a Jerusalém, para que se ofereçam sacrifícios, orações pelos falecidos. Então, é algo que nós herdamos dos judeus. E nós temos essa convicção de que a vida ela não acaba, ela não encerra com a morte. A vida é para além desta existência. Nós sabemos isso porque Jesus nos ensinou, né? Jesus mesmo é que joga luz no nosso caminho, no nosso itinerário. Havia lá uma polêmica entre os fariseus, os saduceus, se havia vida após a morte. Jesus, ele nos dá essa convicção para nós, né? Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Então a nossa fé, a nossa convicção, ela não é só para que nós vivamos um pouquinho melhor aqui embaixo, como uma espécie de morfina, né, em que a gente vai usar ali um analgésico, como muitos querem, né? A fé é como um analgésico, tem que ter uma fé para o povo melhorar um pouquinho, para a gente saber responder as questões, grandes questões da vida, né? O sofrimento, a morte. Não, a fé não é para isso. A fé joga luz na nossa caminhada aqui, porque a gente está aqui embaixo, mas a gente sabe que está aqui, mas está a caminho da eternidade. Então a nossa pátria não é aqui, nós não temos cidade permanente. São Paulo já dizia isso, nós somos cidadãos dos céus, então nós estamos de passagem. Por isso que as pessoas que estão no nosso lado, elas vão passando também, as pessoas que nós amamos, né, os nossos pais, nossos avós, nossos filhos, as pessoas queridas, os amigos. Nós vamos perdendo essas pessoas, perdendo assim entre aspas, né? Na verdade eles vão chegando antes da gente. Como nós estamos todos nós numa procissão, como se fosse numa romaria, numa procissão, que todo mundo estivesse caminhando junto, só que tem pessoas que caminham um pouquinho mais rápido, elas chegam antes, só isso, chegaram antes. Fulano estava aqui comigo, nós saímos juntos, mas ele chegou antes, caminhou um pouco mais rápido, não é? E tá bom, chegou antes, já chegou lá de lá, já está descansando. A longa jornada, a longa caminhada, igual por exemplo aquela corrida de São Silvestre que tem, né? Finalzinho do ano, corrida de São Silvestre, as pessoas correm mais rápido, chegam lá antes, chegaram, venceram, agora vão descansar, vão dessedentar a sua sede, vão se alimentar, já receberam a medalha, o prêmio, agora já estão lá, do lado de lá, estão esperando os outros chegarem, daqui a pouco chega, né? Uns que demoram muito para chegar, né? Duram bastante, outros chegam mais rápido, são mais rápidos, mais ligeiros, enfim, não importa o momento que nós estamos chegando, o importante é que a gente corra, e que a gente chegue lá e chegue bem, preparado, não é? Então a vida é uma corrida, São Paulo dizia também isso, né? Essas imagens todas que nos lembram, porque como é que a gente vai saber como é que é o lado de lá, se não por comparação? Só por comparação, né? É como uma corrida, é como uma batalha, é como uma travessia, é como um peregrinar, né? A vida da gente é assim. Mas o importante é que a gente coloque o nosso pensamento em Deus e eleve o nosso pensamento em Deus iluminado pela fé. Porque se nós não tivermos fé, a gente não vai conseguir responder ou acalmar pelo menos, não digo nem responder, mas acalmar um pouco o nosso coração diante dos dilemas da vida, que a gente não vai nunca ter respostas, porque são mistérios. A morte é um mistério, é um baita de um mistério. A gente só vai ser acalentado, consolado, através da luz da fé, que joga e ilumina o nosso caminho. Hoje nós celebramos também um santo que também morreu. Os santos também morrem, né? Todos morremos. Santos, pecadores, todos morremos. Os santos também morreram. Alguns morreram de uma maneira terrível, hein?
O santo de hoje, por exemplo, foi assassinado. Ele foi um advogado, São Fidélis, o nome dele. Fidélis quer dizer fiel, né? Ele era um alemão, natural da Alemanha, de Sigmaringa, e nasceu no ano de 1577, século XVI. Ele se tornou um advogado. Ele percebeu que exercendo o direito, a advocacia, ele iria perder a sua alma, ia se condenar. Então, ele se consagrou às coisas de Deus. E aí ele percebeu o chamado de Deus para o sacerdócio. Ele entrou nos capuchinhos, que era uma ordem bem rigorosa, faziam muitas penitências, não é? Comiam muito pouco, dormiam pouco, rezavam muito, se sacrificavam muito. Ele se tornou um grande pregador. Então ele foi enviado lá para pregar, e ele convertia as pessoas. Inclusive convertia pessoas que não eram católicas, pessoas de outras religiões. Eles convertiam, com a pregação dele, as pessoas ficavam tocadas, e passavam e abraçavam a fé cristã. E isso gerou um ódio entre os inimigos, entre os protestantes. E aí juraram ele de morte. Ele estava pregando lá, juraram ele de morte. Ele falou: não, eu não vou deixar de pregar. Alguém ameaçou-o, e ele não teve medo. Eu vim para refutar os vossos erros, ele disse, não para acolhê-los. Jamais renunciarei à doutrina católica, que é a verdade de todas as épocas. Eu não temo a morte. Veja, os santos não temem a morte. A gente tem um medo danado da morte, né? Faz o máximo para fugir da morte. Mas os santos não são assim, né? Por quê? Porque eles estão aqui, com os pés aqui na terra, mas com o coração lá, com o olhar lá na frente, na eternidade. E eles sabem que a morte é apenas o abraço. Como dizia o Papa Bento XVI, a morte não é um caminhar para um abismo escuro, para o nada. Não, a morte a gente vai dar o abraço em Deus. Durante a nossa vida, nós somos convidados a abraçar a Deus, no meio do sofrimento, das provações, das perdas. Quando a gente perde alguém, a gente é convidado a abraçar a Deus, não é? Das provações todas, e das orações. Quando a gente reza, por exemplo, a gente está no contato com Deus. A gente é convidado a abraçar a Deus na oração, nos sacramentos, na comunhão, na confissão. A gente abraça Jesus misericordioso, que perdoa o nosso pecado. O último abraço que vamos dar é o abraço definitivo, que é a morte. A gente vai encontrar a face do Pai, que vai nos abraçar. É mais ou menos a história do filho pródigo, né? Que volta para a casa do Pai. Lá, as pessoas que já foram lá, Verônica, Murilinho, já abraçaram, já estão lá. Já abraçaram, o Murilinho já abraçou o Pai. Está lá, não é? Diz que ele era muito esperto, né? Então ele agora é perfeito. Murilinho agora é perfeito do lado de lá, e não tem nenhuma deficiência física, tudo perfeitíssimo, né? Porque já está na eternidade. Morreu na tenra idade, né? Já cumpriu a sua missão. Tão jovem, já cumpriu a missão. Nós estamos pelejando aqui ainda, hein? Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. E ele morreu junto de Deus, junto com Deus. Recebeu o batismo, era filho de Deus, não tinha nenhum pecado atual. Por isso que a gente está dizendo isso. Morreu antes do uso da razão. Portanto, já está do lado de lá, junto de nosso Senhor. Os santos também tinham essa expectativa, tinham a esperança. A esperança ela é comparada com uma âncora, né? Porque ela é colocada, ela dá sustentação, ela dá firmeza. Então a nossa fé, a nossa confiança em Deus é a nossa esperança, a nossa âncora. E portanto, os santos tinham essa certeza do abraço do Pai. E esse santo de hoje que nós celebramos, São Fidélis, ele portanto foi assassinado, morreu. Dizem que com o sinal da cruz, no chão, com o seu próprio sangue, ele professou a sua fé. Ele estava agonizando lá, os hereges falando para ele abjurar a fé católica, né? Deixar de ser católico, deixar de abandonar Nosso Senhor, e ele fez o sinal da cruz com o seu próprio sangue no chão. Morreu firme na fé. Maravilha, não é? Vamos pedir então aos santos que nos precederam e a todas as almas que já estão do lado de lá, que já estão junto de Deus, que intercedam a Deus por nós, para que a gente possa também cumprir a nossa missão,
que a gente possa ter o olhar fixo na eternidade, sabendo que tudo passa, que tudo a gente vai ter que deixar, tá? Até mesmo as pessoas que a gente ama. E a última coisa que a gente vai deixar somos nós mesmos, nosso corpo. Que São Francisco de Assis costumava dizer o burrico, que é o burrinho que ajuda a gente a levar, né, nossa alma até a eternidade. Vamos então, com nossa confiança, nosso coração elevado até o céu, até o Pai do céu, pedir a Deus nosso Senhor que nos ajude nessa travessia rumo à casa do Pai. Lá nós todos vamos nos reunir juntos, não haverá nem choro, nem lágrimas, porque nosso Senhor mesmo